Imagine um homem que, contra todas as convenções e expectativas da sua época, ousou desafiar o status quo da religião tradicional. Charles Fox Parham não era apenas um pregador comum. Ele era um visionário, um ousado desbravador do poder sobrenatural, determinado a reviver a manifestação viva do Espírito Santo no cristianismo. Em uma época onde a maioria dos cristãos se contentava com uma fé morna e sem poder, Parham acreditava que o verdadeiro cristianismo era marcado por experiências intensas e transformadoras com Deus. Ele buscou não só viver, mas também capacitar outros a viver uma fé radicalmente cheia do poder do Espírito. Charles Fox Parham nasceu em 4 de junho de 1873 em Muscatine, Iowa, em uma época marcada por grandes transformações sociais e religiosas nos Estados Unidos. Filho de uma família protestante devota, Parham cresceu em um ambiente onde a fé cristã era o pilar central da vida cotidiana. Desde cedo, ele demonstrou um interesse profundo pelas Escrituras e um desejo ardente de servir a Deus. No entanto, não era apenas sua fé o que o destacava, mas também uma ousadia incomum em sua busca por uma experiência espiritual mais intensa e transformadora. Durante sua juventude, Parham se envolveu com religião tradicional, mas logo começou a sentir que as igrejas de sua época estavam distantes da verdadeira manifestação do poder de Deus. Ele era movido pela convicção de que algo mais profundo e real estava faltando no cristianismo praticado por muitas denominações. Era como se ele sentisse que a verdadeira obra do Espírito Santo estava sendo negligenciada e que as igrejas precisavam se voltar para uma experiência mais intensa com Deus. Esse desejo de viver uma fé mais vibrante e de ver o poder de Deus se manifestar de forma sobrenatural o levou a questionar os limites do cristianismo tradicional. Na adolescência, Parham experimentou uma intensa busca espiritual, algo que o levou a se afastar de certas práticas religiosas convencionais. Ele acreditava que a verdadeira transformação só poderia ser alcançada quando a pessoa fosse batizada no Espírito Santo, um evento que ele via como essencial para uma vida cristã verdadeira. Essa convicção se intensificou quando, já adulto, ele se envolveu com o movimento evangélico e começou a questionar a visão tradicional sobre a obra do Espírito. Foi em 1895, aos 22 anos, que Parham deu um passo decisivo para dar início ao que viria a ser uma revolução no cristianismo moderno. Ele fundou a Bethel Bible School, em Kansas, com o objetivo de treinar ministros e leigos para que experimentassem o poder do Espírito Santo de forma genuína. A escola não foi apenas um local de aprendizado teológico, mas um espaço de busca intensiva por uma experiência mais profunda com Deus. Os alunos eram incentivados a orar fervorosamente, buscar a santidade pessoal e se abrir para a manifestação de dons espirituais, principalmente o dom de línguas. Essa busca por um cristianismo mais radical e cheio de poder foi o ponto de partida para o avivamento pentecostal que tomaria forma na escola e, mais tarde, se espalharia por todo o mundo. Dizem que Parham era um homem visionário e determinado. Ele acreditava firmemente que o batismo no Espírito Santo, acompanhado pela evidência inicial de falar em línguas, era a chave para que os cristãos experimentassem a plenitude do poder divino. Esse ensinamento era controverso, pois contrariava a visão dominante de muitos líderes religiosos da época que viam as manifestações sobrenaturais como algo do passado ou até mesmo um fenômeno duvidoso. No entanto, Parham se manteve firme em sua convicção, acreditando que o retorno das manifestações espirituais era essencial para o avanço do reino de Deus. Em 1891, um evento que viria a se tornar um marco na história do cristianismo moderno aconteceu em Topeka. Durante um período de oração intensa, onde seus alunos, Agnes Osmer, começou a falar em línguas. Ela teria sido a primeira a experimentar o batismo no Espírito Santo como Parham ensinara. Este evento, embora simples à primeira vista, teve um impacto profundo, pois se tornou o estopim para o movimento pentecostal moderno. A ousadia de Parham em acreditar no poder sobrenatural do Espírito Santo estava agora sendo validada diante de seus olhos. O que começou como um pequeno grupo em sua escola bíblica, logo se espalhou para outras regiões dos Estados Unidos e eventualmente para todo o mundo. Embora o avivamento em Topeka tenha sido marcado por uma série de manifestações espirituais poderosas, Parham não era apenas um pregador carismático. Ele tinha uma fé radical e audaciosa. Acreditava que Deus queria fazer mais do que apenas curar corpos ou restaurar vidas.
Ele acreditava que Deus queria restaurar a própria essência do cristianismo, fazendo com que os cristãos vivessem uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Ele via o batismo no Espírito Santo como a chave para alcançar essa vida abundante. Dizem que durante suas pregações, Parham desafiava as convenções religiosas com uma coragem impressionante. Ele não tinha medo de questionar as tradições e de confrontar líderes religiosos que se opunham às suas ideias. Sua ousadia era evidente em sua disposição para viajar por toda parte, pregando em diversas cidades e estados, mesmo que seus ensinamentos fossem considerados controversos ou heréticos por muitos. Muitos de seus seguidores falavam com entusiasmo sobre o fervor e a presença divina que pareciam acompanhar suas reuniões. Relatos de curas milagrosas, pessoas sendo libertas de vícios e transformações pessoais profundas eram comuns em seus encontros. Parham acreditava firmemente que esses sinais eram provas do poder do Espírito Santo agindo de maneira real e tangível no mundo. Suas reuniões de oração eram preenchidas com uma atmosfera de expectativa, onde os participantes acreditavam que algo sobrenatural poderia acontecer a qualquer momento. Parham não era apenas um pregador, ele era um homem de ação. Ele acreditava que a oração deveria ser acompanhada de ações ousadas que desafiavam os limites do que muitos consideravam possível. Esse compromisso radical com a oração e a manifestação de dons espirituais moldou sua visão e sua vida. Ele queria que as pessoas experimentassem a plenitude do Espírito Santo e, para isso, estava disposto a enfrentar qualquer oposição, seja ela religiosa, social ou política. Dizem que Parham também tinha uma habilidade especial para liderar e inspirar seus seguidores. Ele não era apenas um líder religioso, mas também um mentor espiritual para muitos. Sua vida de oração e compromisso com a busca pela presença de Deus inspiravam aqueles ao seu redor a viver de maneira mais profunda e mais dedicada. Para Parham, a vida cristã não era uma rotina, mas uma jornada contínua de crescimento espiritual e de busca por uma conexão mais íntima com Deus. Embora sua ousadia tenha sido um dos aspectos mais marcantes de sua vida e ministério, Parham também enfrentou dificuldades pessoais e desafios ministeriais. Sua jornada não foi isenta de controvérsias e adversidades. No entanto, ele nunca deixou de acreditar que a ousadia e a fé eram essenciais para experimentar o poder de Deus de maneira plena. Mesmo diante das dificuldades, ele permaneceu firme em seu compromisso com o batismo no Espírito Santo e com a missão de espalhar o avivamento pentecostal. A história de Charles Fox Parham é marcada por ousadia, fé inabalável e um compromisso radical com a obra do Espírito Santo. Ele não só desafiou as normas de sua época, mas também abriu caminho para um movimento espiritual que se espalharia por todo o mundo, mudando o curso da história do cristianismo moderno. Sua visão de um cristianismo cheio do poder de Deus, manifestado através dos dons espirituais, continua a inspirar muitas pessoas até hoje, sendo lembrado como um dos pioneiros do movimento pentecostal. O movimento pentecostal que Charles Fox Parham iniciou em Topeka não se limitou a uma pequena escola ou a uma comunidade isolada. Sua ousadia em buscar uma experiência profunda e radical com Deus, através da manifestação do Espírito Santo, começou a tomar proporções que ele não poderia ter antecipado. Após o evento histórico de 1901, onde Agnes Osman, uma de suas alunas, recebeu o dom de línguas, o avivamento se espalhou como fogo entre seus seguidores, ultrapassando fronteiras geográficas e religiosas. O que começou como um pequeno grupo de estudantes em uma escola bíblica, tornou-se o início de um movimento global que mudaria para sempre a paisagem do cristianismo moderno. Dizem que logo após o ocorrido em Topeka, Parham se dedicou a pregar com ainda mais fervor, percorrendo várias cidades e estados, levando a mensagem do batismo no Espírito Santo e da manifestação dos dons espirituais. Ele não via o Pentecoste como um evento pontual, mas uma experiência contínua e acessível a todos os cristãos. Para ele, a evidência do batismo no Espírito Santo, manifestada pelo falar em línguas, era algo que deveria ser buscado por todos os crentes, e não um evento raro ou exclusivo de poucos. Isso foi revolucionário para a época, pois muitos líderes religiosos acreditavam que essas manifestações estavam limitadas aos tempos bíblicos, uma visão que Parham desafiava de maneira audaciosa. Em suas viagens e pregações, Parham incentivava os cristãos a orarem fervorosamente, a buscar uma intimidade mais profunda com Deus e a se abrir para a ação sobrenatural do Espírito Santo. Era comum que seus encontros de oração terminassem com experiências extraordinárias,
com pessoas falando em línguas, sendo curadas de doenças incuráveis ou vivenciando visões e profecias. Esses eventos não eram apenas narrativas vazias, mas transformações profundas que levavam as pessoas a uma nova vida, repleta de poder e ousadia para testemunhar daquilo que haviam vivido. Parham também era conhecido por sua oração fervorosa e sua vida de devoção. Não era apenas nas pregações que ele demonstrava sua ousadia, era na sua busca constante pela presença de Deus. Dizem que ele passava longas horas em oração, buscando direção divina e preparação para o que Deus queria fazer através dele. Para Parham, a oração era uma parte vital de sua missão, e era nela que ele encontrava a força para enfrentar as adversidades. Suas reuniões de oração eram intensas e, em muitos casos, duravam horas a fio, com os participantes sendo tocados pelo Espírito Santo de maneiras poderosas e inesperadas. Um dos aspectos mais notáveis de sua vida de oração era sua insistência na santidade e na pureza de coração. Parham acreditava que o Espírito Santo não podia se mover plenamente em um coração que não estivesse disposto a se submeter à vontade de Deus. Ele incentivava seus seguidores a viverem uma vida de arrependimento constante, buscando a santidade em todos os aspectos da vida. Para ele, os dons espirituais não eram algo para ser exibido ou usado de maneira egoísta, mas eram manifestações do amor de Deus, destinadas a edificar o corpo de Cristo e a transformar o mundo ao redor. Enquanto o movimento pentecostal começava a ganhar força, a ousadia de Parham em ministrar e ensinar sobre os dons espirituais, a oração fervorosa e a busca pelo batismo no Espírito Santo tornaram-se sua marca registrada. Dizem que sua determinação e coragem em propagar a mensagem de que o cristianismo deveria ser vivido em plenitude, com todos os dons do Espírito em operação, fizeram dele uma figura polarizadora. Alguns o viam como um herói espiritual, enquanto outros o viam como um rebelde perigoso, desafiando o sistema religioso estabelecido. Mas, independentemente das críticas, Parham continuava sua jornada, movido pela convicção de que o poder de Deus não tinha limites e deveria ser experimentado por todos. Sua ousadia, portanto, não estava apenas nas palavras que ele pregava, mas na maneira como ele vivia e no impacto que suas pregações tinham sobre as pessoas. Parham se tornou um homem cujas ações e palavras estavam completamente alinhadas com sua fé inabalável no poder sobrenatural de Deus, e sua vida de oração e fé serviu de inspiração para todos aqueles que buscavam viver uma vida cheia do Espírito Santo. A manifestação dos dons e a ousadia de Parham continuaram a gerar uma onda de transformação espiritual ao seu redor. O impacto de seu ministério foi profundo e duradouro, estabelecendo as bases para o crescimento do movimento pentecostal. A história de Charles Fox Parham, com suas ousadias e convicções, continua a ser uma inspiração para aqueles que buscam uma experiência mais profunda e verdadeira com o poder do Espírito Santo. O legado de Charles Fox Parham, embora marcado por ousadia e fé, não está isento de controvérsias. Mesmo diante do impacto profundo que ele causou no movimento pentecostal e nas vidas de incontáveis cristãos, Parham também enfrentou sérias adversidades em sua vida pessoal e ministerial. Sua visão radical sobre a manifestação do Espírito Santo, a ousadia de desafiar os líderes religiosos e sua insistência na evidência do falar em línguas como sinal de batismo no Espírito Santo não foram recebidas de maneira uniforme. Enquanto o movimento pentecostal que ele iniciou rapidamente ganhou força, espalhando-se por diferentes estados dos Estados Unidos e por países ao redor do mundo, a oposição também cresceu. Muitos críticos viam Parham como uma figura divisiva, alguém que estava criando um novo caminho dentro do cristianismo, algo que desafiava as normas e crenças estabelecidas. Muitos líderes das igrejas tradicionais viam suas ideias como uma ameaça ao status quo religioso, e Parham frequentemente enfrentava um isolamento crescente, sendo criticado por sua ênfase nas manifestações espirituais e pelo que muitos consideravam sua abordagem não ortodoxa à fé cristã. Dizem que em diversos momentos de sua vida, Parham se viu preso a contendas, tanto com outros líderes religiosos quanto com membros de sua própria comunidade. Uma das maiores crises em sua vida aconteceu em 1906, quando ele foi acusado de
imoralidade e envolvimento em um escândalo sexual, algo que afetou profundamente sua reputação. Embora Perham tenha se defendido das acusações, esse incidente minou parte de sua influência no movimento pentecostal nascente. Muitos dos que antes o seguiam se afastaram, e alguns até negaram a conexão com ele, distanciando-se do líder que antes era visto como um farol de fé e ousadia. Mas esse momento de crise não foi o fim do impacto de Perham. Apesar dos desafios e da perseguição, ele continuou a pregar, viajar e compartilhar sua mensagem, sempre com a convicção de que estava cumprindo uma missão divina. Ele acreditava firmemente que, mesmo em meio às adversidades, Deus usaria sua vida para espalhar o poder do Espírito Santo e para ajudar a restaurar a verdadeira essência do cristianismo. A ousadia que ele demonstrou ao enfrentar as críticas e as dificuldades pessoais tornou-se parte de seu legado duradouro. A crise de 1906 não foi a única grande dificuldade que Perham enfrentou. Dizem que, à medida que o movimento pentecostal crescia, ele se viu envolvido em uma disputa teológica com outros líderes pentecostais, como William Seymour, que se tornaria uma figura central no avivamento de Azusa Street, um evento igualmente significativo na história do pentecostalismo. Perham e Seymour tiveram diferenças teológicas, especialmente em relação à forma de viver a experiência pentecostal. Perham acreditava que o batismo no Espírito Santo deveria ser acompanhado por evidências de falar em línguas, uma visão que nem todos compartilhavam, e isso gerou tensões dentro do movimento. Além disso, Perham enfrentou outras dificuldades ministeriais, incluindo a luta constante para manter o controle e a liderança dentro do movimento pentecostal. À medida que mais e mais líderes e pregadores se envolviam no movimento, a competição por seguidores e reconhecimento começou a gerar divisões. Muitos dos seguidores de Perham começaram a criar suas próprias denominações ou igrejas, levando a uma fragmentação que, para ele, parecia ser um desafio à unidade do movimento pentecostal. Porém, mesmo com as dificuldades e as controvérsias que marcaram sua vida, Perham nunca abandonou sua visão. Ele sempre acreditou que sua missão era maior do que os desafios pessoais que enfrentava. Sua confiança no Espírito Santo e na importância do batismo no Espírito Santo como uma experiência transformadora para todos os cristãos continuou a ser a força motriz de sua vida e de seu ministério. Em 1920, Perham fundou uma nova escola bíblica em Houston, Texas, onde continuou a ensinar sobre os dons espirituais e a manifestação do poder de Deus. Embora o movimento pentecostal já estivesse se espalhando por todo o mundo, Perham nunca deixou de acreditar na importância de treinar novos líderes e pregadores que compartilhassem sua visão. Dizem que, mesmo em seus últimos anos, Perham manteve a mesma ousadia de sua juventude. Ele continuou a pregar com a mesma convicção, acreditando que a true experiência cristã era uma vida cheia de poder sobrenatural e manifestação dos dons espirituais. Mesmo após enfrentar a divisão dentro do movimento e as adversidades em sua vida pessoal, Perham permaneceu fiel à sua missão e à sua fé, até falecer em 29 de janeiro de 1929, aos 55 anos. O legado de Charles Fox Perham é uma mistura complexa de ousadia, fé e controvérsias. Ele foi um pioneiro do movimento pentecostal, alguém que desafiou as normas religiosas de sua época e procurou restaurar a manifestação do Espírito Santo no cristianismo moderno. Sua vida e ministério inspiraram uma geração de cristãos a buscar uma experiência mais profunda e radical com Deus. Contudo, sua jornada também foi marcada por desafios pessoais e divisões dentro do movimento que ele ajudou a fundar. Mesmo assim, Perham nunca deixou de acreditar que o poder de Deus era a chave para transformar o mundo, e seu legado vive até hoje naqueles que continuam a buscar a ousadia de viver uma fé cheia do poder do Espírito Santo. Dizem que o movimento pentecostal que Perham ajudou a iniciar se espalhou por todo o mundo, tocando milhões de vidas. Suas ideias, seus ensinamentos e sua paixão pela manifestação dos dons espirituais continuam a influenciar igrejas e movimentos ao redor do mundo.
A ousadia de Perham em seguir sua visão, apesar das adversidades, é um testemunho de sua fé inabalável e de sua crença no poder transformador do Espírito Santo. Mesmo diante das críticas e divisões, ele acreditava que o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram essenciais para a true experiência cristã. E mesmo após seus erros e falhas, o impacto de sua vida e ministério permanecem um marco na história do cristianismo moderno.